Bora lá, fiel, é data FIFA, mas tem informação do Corinthians sim, bastidores do timão pegando fogo. Depois da reunião de ontem, Romeu Tuma Jr. foi afastado do cargo. Bora falar também do Memphis Depay, saiu novidades aí em relação ao jogador. E Dorival Júnior que permanece no cargo do Corinthians e terá a data FIFA para ajustar o elenco. E o timão conheceu o adversário da Copa do Brasil. Vídeo cheio de informações, tá bem legal, então já sabe, né? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vladimir Bianchini tá com a gente. Ô Vlad, e o Memphis, hein? Apareceu? Já chegou o disco voador aí do Memphis ou ainda não? Bom dia, Bruno. Um grande abraço pra você, pro pessoal do estúdio, também pros fãs de esportes. Não só eu, como minha filha também, nós somos muitos fãs de Chaves. Falando a respeito do disco voador aqui no Parque São Jorge, o Memphis Depay não apareceu. Até porque as informações que a gente apurou em relação a isso é que ele viajou para a Holanda para se apresentar à seleção holandesa, apesar do corte. Ele foi cortado, não vai estar presente nos amistosos da data FIFA contra a Noruega e o Equador, mas ele tem uma prerrogativa. Inclusive, a gente conversando com o pessoal do Corinthians, é de que o jogador seria liberado justamente para se apresentar, vai conversar com o departamento médico da Holanda. O Memphis Depay, que teve uma questão de um estiramento na coxa direita no jogo contra o Flamengo, deve ficar de 4 a 6 semanas fora dos gramados e pode perder 4 jogos do Campeonato Brasileiro e as 2 primeiras rodadas da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Uma situação bastante complicada para o craque holandês, que não vive uma fase muito boa no Corinthians em 2026. São 12 jogos, 1 gol e apenas uma assistência. Comparando com 2025, ele tinha 51 jogos, 12 gols, 10 assistências. Em 2024, em 14 jogos, ele teve 11 participações em gol, 7 gols e 4 assistências. E falando a respeito também da questão do celular no banco de reservas, que o Memphis utilizou durante a partida contra o Flamengo, foi inclusive flagrado pelas câmeras de televisão, ele pode ser punido pelo STJD. A gente entrou em contato inclusive com o procurador do STJD, e o que ele passou pra gente? Que ele violaria o artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que daria no máximo uma multa de R$100 até R$100 mil. A gente sabe como que funciona exatamente isso. Se ele fosse punido, seria só a questão de multa, não tomaria gancho nem nada, mas é uma situação muito difícil dele ser punido. Acho que isso não vai acontecer pelo que a gente conversou com o pessoal do STJD, as chances são muito pequenas, Bruno. Direto do CT Dr. Joaquim Grava, o clima no Esporte Clube Corinthians Paulista é de um leve alívio, mas também de muita atenção para a sequência da temporada. Depois de uma sequência negativa que incomodou bastante a torcida, o Corinthians finalmente deu sinais de reação. No último compromisso, diante do Flamengo, o timão empatou por 1-1 na Neoquímica Arena, mas o resultado, por si só, não conta toda a história. O que chamou a atenção foi a postura, um time mais intenso, mais competitivo, mais próximo daquilo que a Fiel espera dentro de campo. Contra um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro hoje, o Corinthians mostrou organização, brigou por cada bola e principalmente jogou com raça, mas faltou decidir o jogo, jogando com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. O timão não conseguiu aproveitar as oportunidades para sair com a vitória, o que irritou muito a fiel torcida, e isso muda o ambiente. Depois de 6 jogos sem vitória, o torcedor não queria apenas o resultado, queria ver atitude, e isso apareceu. Agora, o Corinthians entra em um pequeno recesso por conta da data FIFA, uma pausa importante para o técnico Dorival Júnior trabalhar ajustes, recuperar jogadores fisicamente e tentar dar ainda mais consistência ao time, porque apesar da melhora, ainda há muito a evoluir. O timão volta a campo no dia 1º de abril, quando enfrenta o Fluminense Futebol Clube, novamente pelo Campeonato Brasileiro, Série A, e será mais um teste importante. O Fluminense é um adversário que costuma propor o jogo, que tem qualidade no meio-campo e que exige atenção defensiva durante os 90 minutos. Ou seja, será mais uma oportunidade para o Corinthians mostrar se essa evolução recente foi pontual ou o início de uma retomada de verdade. Além do Brasileirão, o clube também já começa a olhar com carinho para outra competição que mexe muito com o torcedor, a Copa do Brasil. Atual campeão do torneio, o Corinthians sabe que defender o título nunca é simples. A responsabilidade
responsabilidade aumenta, a pressão também, e os adversários sempre entram ainda mais motivados, o novo confronto da equipe na competição já foi definido, e a expectativa é de mais um duelo pesado pela frente. Para buscar o bicampeonato, o Corinthians vai precisar manter e até elevar o nível de atuação que apresentou contra o Flamengo, porque em mata-mata qualquer detalhe faz a diferença. E aí entra um ponto importante: esse time mostrou contra o Flamengo que pode competir em alto nível, mas será que vai conseguir manter esse padrão daqui pra frente? A pausa da data FIFA pode ser decisiva nesse processo. É o momento de ajustar posicionamento, melhorar a tomada de decisão no último terço e principalmente recuperar a confiança do elenco. Jogadores importantes como Yuri Alberto e Memphis Depay seguem sendo peças-chave nesse processo, tanto pela qualidade técnica quanto pela responsabilidade dentro de campo. E claro, o técnico Dorival Júnior também segue sendo observado de perto. A boa atuação contra o Flamengo trouxe um respiro, mas a sequência de resultados ainda cobra consistência. No fim das contas, o Corinthians vive um momento de transição, sai de uma fase turbulenta e tenta construir um novo caminho, mas tudo vai depender do que o time vai apresentar a partir daqui. E aí, fiel, a atuação contra o Flamengo foi o começo de uma virada de chave? Ou foi apenas uma atuação aceitável? Dá pra acreditar em uma arrancada no Brasileirão e na briga pelo bicampeonato da Copa do Brasil. O Corinthians respira, mas sabe que ainda precisa provar muito dentro de campo. Alguns dias de descanso. O Corinthians folgou nesta segunda-feira, vai folgar também na terça e a reapresentação está marcada para quarta-feira à tarde no CT Joaquim Grava. Nesta segunda-feira, o Alvinegro conheceu o seu adversário na quinta fase da Copa do Brasil. Vai encarar o Barra de Santa Catarina. O diretor de futebol, Marcelo Paz, falou sobre esse adversário do Corinthians. É o atual campeão da Série D, é o atual campeão do Campeonato Catarinense, um campeonato difícil. Trocou o seu treinador recente, né? Saiu o treinador, está indo para o Atlético Goianiense. Mas é um time que tem investimento, que tem estrutura e que certamente vai tratar esse confronto com o Corinthians como o duelo da vida. Então eles vão dar tudo nesse período e a gente tem que estar preparado com profissionalismo, estudar, entender como eles jogam, características de jogador, como joga dentro de casa, como joga fora de casa, para poder fazer dois grandes duelos e classificar. Outro assunto abordado por ele foi com relação ao Memphis Depay, que teve participação direta no gol alvinegro, mas depois desse lance pediu para sair, dizendo que estava contundido. Polemizou também o fato dele usar o telefone celular ali, momentos depois de ter sido substituído. Marcelo Paz falou sobre o assunto, vamos ouvi-lo. Tudo que acontece com ele é notícia, né? Então eu não me impacto com isso, né? O que eu posso dizer é que eu vejo um profissional dedicado, que gosta muito do Corinthians, que está chateado porque a lesão que foi diagnosticada hoje vai deixar ele fora dos jogos da seleção holandesa, na última convocação antes da Copa do Mundo. Bom, a assessoria de imprensa do Corinthians informou que um exame de ressonância magnética detectou o estiramento do músculo anterior da coxa direita do Memphis. Não falou o grau dessa lesão. Mesmo assim, informou a assessoria, a pedido da seleção holandesa, o Memphis viaja para a Holanda para começar o tratamento por lá. O Corinthians volta a campo no dia 1º de abril contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Já são 7 partidas sem vitória no tempo normal na temporada, 5 empates e 2 derrotas. Pressão para cima do técnico Dorival Júnior. Vamos ouvir o treinador. Ninguém mais do que a gente sabe o momento de uma alteração. Ninguém mais do que a gente. Quando você perde vestiário, falam, né? Quando você deixa de ser importante para o teu elenco, quando você percebe que você não está tendo mais respaldo em sentido nenhum, não é isso que eu vejo. Eu vejo uma equipe determinada buscando. Realmente um ou outro resultado não vem acontecendo, mas é o momento. E se você desistir no primeiro momento, você é muito fraco para qualquer situação. E graças a Deus na minha vida eu sempre passei por esses problemas com muita tranquilidade. E é o que vai acontecer novamente esse ano. Eu não tenho dúvidas que o Corinthians ainda terá coisas boas para passar ao longo de toda essa temporada. Vamos deixar caminhar as coisas. Bom, a reapresentação do Alvinegro vai ser na quarta-feira à tarde no CT Joaquim Grava. O Corinthians está em 11º lugar no Campeonato Brasileiro. Até agora, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 7 gols também. O Corinthians, então,
vai se preparar na data FIFA para tentar melhorar o seu aproveitamento, porque a coisa não tem funcionado e a pressão para cima do treinador alvinegro está aumentando. Bom, antes de falar do Romeu Tuma, que a gente está vendo aí sobre a política, tem duas situações que eu gostaria de dizer aqui em relação ao Corinthians. O ano passado, quando o Corinthians passou por um momento de turbulência, o Dorival Júnior falou: espere que isso vai dar resultado. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa do Rei. Então ele tem lastro para poder falar o que está falando. E outra coisa, essa história do Depay tá no telefone. Cara, qual que é o problema do cara tá lá? Ele disse, inclusive, estava falando com a comissão médica da Holanda, o pessoal médico lá da Holanda. Qual que é o problema? Se fosse qualquer coisa, se estivesse falando com a mãe dele, dando um alô no celular ali no banco de reservas, ia mudar o quê? Quer dizer que o cara não tá ligado no jogo, não tá prestando atenção? A realidade é que a gente fica procurando pelo em ovo, cara. Quem pega no pé do cara por causa disso, realmente não tem o que fazer. Eu, na minha visão, isso aí é um absurdo, um exagero, uma colocação que não deve ter volume nem repercussão. Cara, isso é exagero demais. Bom, falar agora em exagero, falar agora dessa noite agitada no Parque São Jorge. Agora sim está a imagem do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Ele foi afastado, atenção, temporariamente no cargo. Pois é um barulho. O afastamento foi aprovado depois de uma votação entre os membros do Conselho. Foram 115 votos a favor, 15 contra e 7 abstenções. A reunião dessa noite foi convocada pelo presidente do clube, Osmar Stabile. Tuma deve recorrer à justiça para tentar anular a votação, já que, segundo o estatuto do clube, só ele, o presidente do conselho ou o vice poderiam convocar essa reunião. E o presidente, mal assessorado ou realmente quis apenas agitar, marcou a reunião sabendo que ela fere o estatuto. Enfim, o Corinthians não precisa de tanta guerra de ego. O Corinthians precisa de paz, organização e estrutura para poder tentar sair do buraco financeiro, econômico, político que se encontra. Dentro de campo, o time ainda responde. Mas o problema é o seguinte, até esse momento, o campo conseguiu ficar distante dos problemas administrativos, econômicos e financeiros. Uma hora, se insistem na história, essa bolha estoura. Já vou começar por essa questão do Parque São Jorge, porque não sei se vocês viram, mas o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, ele foi afastado do cargo. O grande problema é que isso aconteceu numa reunião nesta segunda-feira à noite, convocada pelo presidente Osmar Stabile, mas que, pelo estatuto, ele não poderia convocar. O Romeu Tuma não compareceu a essa reunião e os conselheiros aprovaram o afastamento provisório do então presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, que vem vivendo embates com o atual presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Eles, inclusive, vêm trocando farpas em reuniões de mudança do estatuto, né, para aquela questão, para poder liberar uma entrada de uma SAF, para mudar muitas questões envolvendo o estatuto, inclusive, com o apoio do voto do associado, né, para ampliar a votação para presidente, por exemplo, do Corinthians, algumas das medidas. E essas votações, elas são muitas vezes, né, compostas por muitas discussões, troca de farpas, provocações daqui e dali, enfim, uma zona, uma verdadeira zona. Um caos político que está instaurado não de agora, mas desde muito tempo. E aí, o Osmar Stabile convoca uma reunião nessa segunda-feira dos conselheiros, sendo que ele não teria prerrogativa para isso. O presidente do conselho é que tem que, no caso, convocar uma sessão, mesmo que seja para definir pelo seu afastamento. Então ele meio que passa por cima, né, falando de uma forma mais leiga e mais grosseira aqui para vocês entenderem, ele passa por cima do conselho, convoca uma reunião com os conselheiros e os conselheiros votam pelo afastamento do Romeu Tuma Júnior, simples assim. A questão, se a reunião ela se tornar inconstitucional, como a gente está entendendo que é pelo estatuto, o Tuma, com uma liminar, facilmente poderá ser reconduzido ao cargo. A gente vai ter que aguardar os próximos passos, é apenas uma leitura que eu faço dos fatos, conversando com algumas pessoas, inclusive. Então, inclusive a primeira secretária, a Maria Ângela Ocampos, ela encerrou a reunião, ela foi embora, encerrou a reunião continuou dentro do Parque São Jorge com a votação. E é óbvio que se há um encerramento, não teria como ser retomado, no caso. Mas eles retomaram, foram lá, votaram pelo afastamento do Tuma.
E aí, eu não sei quem está certo ou quem está errado no sentido do afastamento do Tuma, porque isso não está em discussão nesse momento. A questão é, será que o Stabile poderia fazer isso? Será que ele não coloca mais um degrauzinho aí nessa briga política que vive o presidente e o presidente do conselho? Será que não existiam outros meios para que ele pudesse fazer isso? Não sei. Agora vai acontecer uma queda de braço nos bastidores políticos do clube. E, infelizmente, isso pode trazer reflexos no campo, porque a gente já viu como isso pode acontecer. Felizmente, em 2025, o Corinthians de Dorival Júnior superou tudo isso e ainda terminou o ano campeão. Porque, olha, foi um ano caótico nos bastidores. Por enquanto, Romeu Tuma Júnior está afastado do comando do Conselho Deliberativo do clube. Tá bom? Vamos falar do campo agora, porque Memphis Depay teve diagnosticada uma lesão, estou inclusive aqui com a atualização, que o Corinthians informou. Após sentir dores e ser substituído na partida do último domingo, diante do Flamengo, o atacante Memphis Depay foi submetido a uma ressonância magnética nessa segunda-feira e o exame detectou um estiramento do músculo anterior da coxa direita. Então, um estiramento. Mesmo com a lesão, o atleta foi solicitado pela seleção de Países Baixos para que inicie o tratamento com o staff médico da própria Real Associação Neerlandesa de Futebol. Memphis já estava convocado para os amistosos diante de Noruega e Equador nessa data FIFA e seguirá a viagem para o país europeu. Aqui duas coisas. Primeiro, sobre a lesão. A minha amiga e colega Bianca Molina, do canal da Bibi aqui do YouTube, que eu já disse para vocês seguirem ela, e muitos foram até lá, inclusive comentar nos vídeos dela, achei legal isso. Quem quiser pode conferir, setorista do Corinthians, assim, de mão cheia. Tá no canal Gold agora, a Bianca, recentemente estava na TNT. Foi minha colega na Band durante muito tempo. Ela conseguiu apurar que essa lesão é de grau 2. Lesão de grau 2 foi o que, não no mesmo local, né, que o do Yuri Alberto foi bíceps femoral, mas também foi uma lesão de grau 2 e também foi um estiramento. Ele saiu carregado naquele jogo, acho que contra o São Bernardo, pode ser, e o Yuri demorou um mês para voltar. Então, estamos falando de, claro que em teoria, de 3 a 4 semanas. Estamos falando de um Memphis Depay retornando no final do mês de abril, começo do mês de maio. Estamos falando de Memphis perdendo cerca de 3 partidas, pelo menos 3 partidas do Campeonato Brasileiro e as 2 primeiras da fase de grupos da Libertadores, contra o Platense fora de casa e contra o Santa Fé da Colômbia na Neoquímica Arena. Pelo menos o Memphis Depay ficará ausente desse período. Bom, o Dorival falou muito sobre isso na coletiva, de que eles fizeram um controle de carga, né, inclusive retirando ele do jogo contra a Chapecoense, priorizando esse jogo contra o Flamengo, e mesmo assim ele machuca ainda no primeiro tempo. Aí alguém pode pensar, bom, era melhor ter jogado contra a Chape. É que ele talvez machucasse contra a Chape e nem jogasse contra o Flamengo. Nem conseguiria dar o passe que originou o gol do Yuri Alberto lá para o Matheus Bidu. Porque ele não teria conseguido entrar em campo. Então é isso, os fisiologistas vão avisando, tem um risco de lesão aqui, tem um incômodo aqui, e aí você tem que fazer o tal controle de carga, por mais que o técnico não goste. Ou vocês vão me dizer que o Dorival não gostaria de escalar os melhores todos os jogos. E ele referiu, contra o Flamengo, foi a primeira vez que ele conseguiu escalar o time titular ideal, que ele considera ideal, desde a vitória sobre o Flamengo, lá na decisão da Supercopa. 2 meses se passaram, e ele conseguiu repetir aquele time só agora, porque ele perdeu o Yuri, perdeu o Carrilho durante um tempo, agora perdeu o Memphis. Não tá fácil a vida do Dorival, eu já vou falar sobre ele. Mas sobre essa história dele ir para a Holanda, muita gente questionou também. Como assim? Quer dizer que ele pensou no jogo da seleção? Se ele tá machucado, como é que ele vai jogar? Cara, às vezes, primeiro que assim, quando o jogador é convocado, ele tá sob jurisdição, né, daquela associação do país. Então, os staffs médicos da seleção neerlandesa e do Corinthians, eles se falam. E eles têm um combinado entre si, inclusive, para controle de carga, para metodologias físicas, para o cuidado que ele precisa ter no Corinthians para defender a seleção, quando ele está na data FIFA também no último jogo, para que ele saia antes e possa voltar para poder ajudar o Corinthians. Então há essa combinação aí entre os dois setores, os dois staffs, né? Tanto o médico do Corinthians quanto o médico da seleção holandesa. E é natural
que a associação, a Real Associação Neerlandesa, né, assim que chama, que eles queiram ver o Memphis de perto, analisar os exames, conversar com o jogador. Não podemos esquecer que ele é o principal jogador e o maior artilheiro da seleção holandesa, o camisa 10, e nós estamos em vias de disputar uma Copa do Mundo. Então é natural que os caras, já que eles convocaram, não vai ter jogo aqui, vem pra cá que a gente vai conversar. E tá tudo dentro do combinado, né, para que o Memphis possa ajudar a seleção holandesa, mas também, evidentemente, possa ajudar o Corinthians assim que possível. Tá bom? Bora lá, fiel. Então a gente viu aí, o Memphis Depay vai ficar fora de 4 a 6 semanas. Mano, você viu que tinha muita parte da torcida falando que o cara tava de migué, que ele deu assistência, fez o gol, falou, agora eu vou sair pra jogar lá na seleção holandesa. Você viu, mano? É o que eu sempre falo aqui no canal, pessoal. Tem que tomar cuidado com a mídia, porque a maior parte da mídia é anti, tá? E eles querem fazer o quê? Tumultuar o ambiente, tumultuar o elenco do Corinthians. Então, mano, não fica dormindo nesse barulho. Falei isso aqui no vídeo ontem. Ai, que Memphis ficou mexendo no celular. Foi legal? Não, não foi legal. O cara foi lá, falou pra ele parou normal, velho. Mas aí já começa um barulhinho, e aí ficam falando só do ele mexer no celular. Da assistência de trivela que ele deu, ninguém fala. Que poucos jogadores no Brasil, no mundo, dão uma assistência dessa. Ele deu, machucado ainda. Ele já tinha machucado no lance, machucado com meia perna, ele deu ainda assistência. Mas alguém fala isso? Não, ninguém fala isso. Fala que ele tava mexendo no celular, no banco de reserva, que ele não tava ligado no jogo, prejudicando o time. Então, ó, só ficar ligado, pessoal, que a maioria da mídia é antes. Tô com medo, confesso pra vocês que eu tô com medo, porque o Corinthians, quando volta dessas data FIFA, o Corinthians, quando volta desses recessos aí, é uma loucura, mano. É uma barbaridade. Assim foi. Já era contra, né, eu já tinha falado isso no jogo lá contra o Curitiba, que tinha treinado 10 dias. Não é legal, eu não sei o que acontece. Mas tomara, mano, que o elenco, né, tenha aprendido com os erros recentes e aí volte moderno contra o Fluminense, né? Porque é um jogo muito importante. O Corinthians, lamentavelmente, está com 10 pontos no Campeonato Brasileiro depois de 8 rodadas, né? Um aproveitamento muito abaixo, já começa a descolar da parte de cima da tabela. E aí fica difícil depois, no final, ficar fazendo conta aí como foi nos últimos anos. Precisa levar o Campeonato Brasileiro mais a sério, beleza, pessoal? Se você não me conhece e também não vai ganhar nada muito, né, me conhecendo, mas eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians nesse canal todos os dias, então eu posto pré-jogo, pós-jogo, contratação e, claro, compromisso com a verdade aí pra te deixar sempre muito bem informado. Já chegamos a 7 mil inscritos, um pouquinho mais de um mês de canal, cara, que resultado legal. Se você puder se inscrever, vai dar maior moral aqui pra gente, vai ajudar demais a gente continuar trazendo as informações do Timão, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!